Eu sou o pastor Gustavo Carvalho. Fique agora com mais uma audiomensagem do nosso culto. Seja edificado, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Alguém sabe me dizer o que acontece quando eu digo glória a Deus e quando eu digo aleluia? Eu, além de adorar o Senhor, eu fico mais forte. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus fez uma promessa para Abraão. E Abraão, mesmo sabendo que estava velho, mesmo sabendo que a esposa era velha, ele não ligou para a velhice do corpo deles, mas todos os dias ele se fortalecia no Senhor, dando glória a Deus. Amém? Então cada vez que você dá glória a Deus, você fica mais forte. Amém? Então não perca a oportunidade. Glória a Deus. Vamos receber a palavra do Senhor nesta hora? Vamos receber uma palavra profética sobre a nossa vida? Vamos receber o pastor de seu, então, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, meu pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Responsabilidade, né? Hoje inicia-se a campanha, o poder do altar. E o intuito dessa campanha é que você seja abençoado, é que você faça a diferença, que você venha fazer aquilo que você não fez até hoje, que eu não fiz até hoje. Dezembro está logo ali. E se o Senhor ele ainda não respondeu a sua oração, se você ainda anda cabisbaixo, se você ainda anda desanimado, se você ainda não teve resposta da sua oração, pode te preparar. Deus silenciou porque Ele está trabalhando, Deus está preparando a bênção que você tem almejado, a bênção que você tem clamado, a bênção que você tem sonhado e você tem colocado diante do altar do Senhor. Amém, igreja? Irmãos, pode ainda continuar sentado. Todos os dias nós estamos construindo um altar perante ao nosso Deus. Não se trata somente de escolha, mas a forma com que eu vivo, conforme eu faço as coisas, a forma com que eu estou agindo diante de Deus, mostra que altar eu estou construindo, ou que altar eu quero construir diante de Deus, ou qual resposta eu desejo diante de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes nós viemos à igreja, somos até obedientes a algumas coisas, mas não fazemos conforme o Senhor deseja e quer que nós venha a fazer para que tenhamos uma resposta diante dele. O pastor disse aqui no culto de domingo passado que mesmo nós sendo maus, nós damos coisas boas aos nossos filhos, às pessoas a quem nós amamos. Imagina agora o nosso Pai eterno, o nosso Deus. O sonho de Deus é nos abençoar. O sonho de Deus é nos ver felizes. O sonho de Deus é que eu e você vá bem sobre a face da terra. O sonho de Deus é que o céu ele comece aqui na terra através de mim, através das minhas atitudes, através daquilo que eu faço. Então essa campanha, irmãos, ela é para nós um alerta. Essa campanha é para nós um direcionamento para que na presença do Senhor eu seja mais feliz, que eu tenha resposta diante de Deus. A palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor elas não estão encolhidas, e o olhar do Senhor
ele está direcionado à minha e à sua oração. Glória a Deus. E o altar e a oração, eles se completam. Glória a Deus. Quando eu oro, quando eu levanto um altar diante do nosso Deus, o Senhor ele manda a resposta. Aleluia. Você vai ver que não importa a situação que eu e você possamos estar vivendo hoje, o Senhor vai te responder. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. No final dessa pregação, Deus me tocou para que a igreja venha aqui na frente. Amém. E nós vamos orar, irmãos. E você fique firme na presença do Senhor. Glória a Deus. A campanha só está começando. Se a bênção não chegar hoje, vai chegar amanhã. Em nome de Jesus. Pode ter certeza, não desanime. Glória a Deus. E deixa eu te falar algo, irmãos. A bênção, ela não está condicionada ao pregador. Hoje é eu que vou estar pregando. Semana que vem é outro que vai estar pregando. E assim, consequentemente. Só que a bênção não depende é de mim. A bênção vai depender da minha atitude. Glória a Deus. Aqui nós vamos dar somente um espólio, porque nenhum pregador. Louvado seja o Senhor, amém? Graças a Deus. Irmãos, quando esta palavra que nós lemos aqui de Atos dos Apóstolos, ela estava acontecendo, e que as pessoas que estavam ali naquele dia, porque havia uma festa em Jerusalém, então pessoas de todos os lugares na terra que professavam a fé em nosso Deus, e criam e que sabiam que deveriam estar em Jerusalém para adorar o Senhor, naquele dia eles ouviram uma mensagem de Pedro dessa forma. Pedro, ele anunciou a Jesus Cristo de uma maneira tão poderosa, tão cheio do Espírito Santo, que aquelas pessoas que ouviram a mensagem, eles creram no Salvador perfeito. Amém? Porque Jesus é o Salvador perfeito, Ele é o Salvador da nossa vida, graças a Deus. Amém, irmãos? Então o texto que nós lemos, ele fala de uma promessa. O Senhor Jesus Cristo, ele foi uma promessa de Deus. Deus prometeu aos profetas daquela nação que enviaria o Salvador perfeito. Deus prometeu através de Jesus Cristo que enviaria o Espírito Santo para a igreja. E nós estamos aqui nesta noite. E aqui nós podemos ver no texto que lemos que logo após o batismo com o Espírito Santo, a promessa foi cumprida. Nós vemos que aquilo que Deus ele promete, Ele é um Deus que cumpre. Se Deus tem prometido abençoar a tua vida, se Deus tem prometido abençoar a tua casa, se Deus tem prometido fazer algo por você, creia, então somente creia, que passa dias e mais dias, a promessa do Senhor se cumprirá. Quando você menos esperar, ela não chegará tarde, mas ela chegará na hora certa, porque a Bíblia diz que há propósitos para todos os tempos, há propósito determinado debaixo do céu. Irmão e irmã, às vezes por causa da nossa ansiedade, nós achamos que está demorando o milagre de Deus, mas o milagre está chegando e vai chegar na hora certa para te abençoar, porque a bênção de Deus, irmãos, ela não traz dificuldade para nós, pelo contrário, ela prospera na nossa vida, ela nos enriquece, ela nos engrandece. Deus, Ele é cumpridor das suas promessas. Diga graças a Deus. Cristo foi a promessa de salvação, Deus cumpriu. O Espírito Santo é o batismo com revestimento, era uma promessa e Deus cumpriu. Aleluia. Irmãos, outra coisa, Pedro, ele pôde pregar com ousadia. Porque, irmãos, uma vez que você cheio da promessa de Deus, cheio do Espírito Santo, há um novo entusiasmo na nossa vida. Entusiasmo, irmãos, é a junção de duas palavras que diz que é Deus dentro de nós se movendo. Aleluia.
Deus está se movendo. Jesus Cristo diz que Ele é a água da vida. Quando bebermos dessa água, uma fonte de vida irá jorrar dentro de nós. Ou seja, entusiasmo. Deus dentro de nós se movendo. Aleluia. Outra coisa, irmãos, os corações foram expostos, porque diante de Deus não dá para esconder quem nós somos. Às vezes, quando estamos sozinhos, nós vestimos máscaras. Às vezes, quando estamos diante de pessoas que nós queremos agradar, nós vestimos máscaras para esconder que estamos sofrendo, ou para esconder que há uma falta, ou para mostrar uma realidade que não é a nossa realidade. Às vezes vestimos máscaras, mas diante da palavra de Deus, diante do Espírito Santo, o nosso coração ele é exposto, porque Deus conhece a nossa essência. A Bíblia diz que Deus, quando Ele nos vê, Ele olha onde o homem não vê, Ele olha dentro do nosso coração. Deus conhece o seu coração, minha irmã, meu irmão. Deus conhece o seu coração. Diante do Senhor não há como se esconder, não há para onde ir, onde os olhos de Deus não nos alcançam. Aleluia. Os olhos do Senhor nos alcançam em todos os lugares. Glória a Deus. Outra coisa, a luz que ilumina os caminhos, ela vem direcionada através da palavra de Deus. O Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E o Espírito Santo nos revela que a palavra é a pessoa de Jesus. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se transformou em carne, e este Verbo que foi transformado em carne é Jesus Cristo, Deus vivo, e se encarnou para se tornar luz na vida dos homens, para se tornar luz na minha vida, para se tornar luz na sua vida, para te direcionar. Há um chamado de Deus para cada um de nós, dizendo assim: saiam das trevas e venham para a luz. O Senhor, Ele nos chama para nós andarmos em luz e não andarmos em trevas. O texto que lemos, o apóstolo Pedro diz que para que as pessoas pudessem ser salvas deste mundo de transgressões, este mundo que está perdido. Porque muitas das vezes, quando nós falamos de salvação, salvação é para aqueles que estão em perigo. E a pessoa ouve a mensagem e pergunta se eu tenho que ser salvo de quê? O apóstolo Pedro diz: deste mundo que está em transgressão, este mundo que está em corrupção. Vai me dizer que este mundo que é bonito fisicamente, mas na sua estrutura física, onde os homens governam, vai me dizer que está tudo ok? Não está. Não está. Porque está se cumprindo tudo o contrário da palavra de Deus. Filhos que não honram o pai e a mãe, amigos que traem amigos, o ser humano ele está corrupção em todos os níveis, violência em todos os níveis, desigualdade social para todos os lados, um abandono da fé, um abandono da crença, um abandono de Deus. É o que nós estamos vendo no mundo. E agora o apóstolo Pedro está dizendo que Jesus Cristo, que foi crucificado e que morreu, agora ressuscitou, aleluia, e Ele está vivo, e Ele está aí para salvar aqueles que querem ser salvos. Ele está aí para dar oportunidade para aqueles que querem uma oportunidade, porque muitas das vezes nós dizemos assim que queremos uma oportunidade e ninguém nos dá oportunidade. Jesus está querendo te dar uma oportunidade e Ele te espera de braços abertos para te dar essa oportunidade. Oportunidade de quê? De uma vida abundante. Oportunidade de quê? De crescer em um nível acelerado. Oportunidade de quê? De se tornar uma pessoa melhor. Oportunidade de quê? De virar a história da sua vida para um jogo melhor, para que você possa, meu irmão, minha irmã, usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para você. O que acontece muitas das vezes é que nós somos doutrinados a pensar pequeno. O que acontece é que nós somos, irmãos, treinados para viver uma vida limitada, mas Deus vai além da medida, Deus vai além daquilo que nós fomos treinados a viver. Deus quer que nós olhamos e vejamos tudo aquilo
precisamos fé para crer que tudo que está registrado aqui também pode acontecer conosco, porque o nosso Deus não mudou, o nosso Deus ele ainda é o mesmo. A nossa igreja carrega um princípio desde a sua fundação, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. É o que nós acreditamos. Então, igreja, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aceitar que esta fé em um Jesus que está vivo pode mudar a nossa história. Nós não podemos, irmãos e irmãs, andar somente por uma crença filosófica. Por quê? Platão, Sócrates, todos esses homens morreram. É possível talvez até achar o túmulo desses homens em algum lugar lá na Grécia. Maomé morreu, Confúcio morreu, Jesus Cristo morreu, mas o seu túmulo está vazio. Lá está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou e ele vive. A nossa fé é fundamentada nessa verdade, e esta é a verdade que expõe o nosso coração para dizer, irmão e irmã, que agora nós estamos em uma encruzilhada. O que é uma encruzilhada? São onde os caminhos se cruzam. A Bíblia conta a história de uma família onde uma mulher já viúva chorava agora pela morte do seu filho, e numa encruzilhada da vida ela se deparou com Jesus. E ali houve uma mudança naquela encruzilhada. Jesus ressuscitou o filho daquela mulher. E agora, irmãos e irmãs, quando nós somos expostos à palavra do Senhor, aonde diz que nós podemos ser salvos, nós somos também colocados em uma encruzilhada. Porém, irmãos, neste momento é o momento que, diante desta exposição, nós precisamos tomar uma decisão. Nós devemos assumir uma postura diante de Deus. Ou sou homem suficiente para continuar andando no caminho que estou e ser meu alto e suficiente Salvador, ou eu reconheço que na minha humanidade sou fraco, limitado, e que eu preciso que Jesus se torne o meu Senhor e o meu Salvador, e entregar a vida para Ele e pedir a Ele que Ele tome conta da minha vida. Sabe o que às vezes acontece conosco? Estamos na igreja às vezes muito tempo. Às vezes nós não renovamos a nossa fé. Às vezes nós não reciclamos a nossa fé. Nós ouvimos muito sobre reciclar, separa esse lixo, aquele lixo tem que ir para esse lugar, o que é de plástico, o que é de vidro, o que é alimento que pode deteriorar, tem que separar tudo bonitinho, tá? Só que nós não reciclamos a nossa vida espiritual. Porque, irmãos, lembre-se que a Bíblia faz uma analogia, que nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. E a ovelha cheia de lã, por onde ela anda, ela agarra sujeira. E ela precisa ser limpa. Ela precisa ser limpa. E a sujeira, irmãos, precisa ser tirada. E muitas das vezes dói, porque está impregnado, está tão sujo, está tão agarrado que vai doer. Mas é necessário que seja tirado tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo, irmãos, que não nos leva ao encontro do Senhor. Porque o texto que nós lemos mostra pessoas indo ao templo adorar o Senhor. Mas apenas ir ao templo adorar o Senhor não significa e não reflete a verdadeira fé, a verdadeira busca, a verdadeira entrega diante do Senhor. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nós. Nós permitimos que tudo na nossa vida entre em nós e nós vivemos tudo dessa vida. Nós permitimos isso. Nós permitimos amigos entrarem e saírem, nós nos permitimos prazeres e alegrias, nós nos permitimos muita coisa nessa vida. Mas quando se trata da fé, às vezes limitamos a Deus. Às vezes nós não damos o passo de fé necessário. Nós somos, irmãos, um povo. Existe uma promessa de Deus para nós.
O texto que nós lemos do apóstolo Pedro, ele diz assim que esta promessa são para os que estão aqui, e para os seus filhos, e para os que estão longe, e para todos aqueles que Deus chamar. O que você tem que crer nesta hora diante dessa palavra? Você é chamado de Deus. Elias teve obediência. Vou repetir. Deus chamou você pelo teu nome. Deus tem te chamado. Aleluia, desde o ventre da tua mãe. No livro de Deus já está escrito sobre você. No livro de Deus, Deus já escreveu ao seu respeito. Nós somos eleitos em Deus, irmãos. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu. Então essa palavra de promessa, esta fidelidade é para nós. E nós precisamos acreditar nisso, queridos irmãos, para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra. Porque às vezes nós pensamos assim: porque eu ainda não vivo tudo aquilo que os pastores e profetas pregam e anunciam? É porque, irmãos, nós não reciclamos a nossa fé. Achamos que Deus vai fazer só porque estamos aqui, só porque somos bonitinhos, só porque somos lindos, só porque já aceitamos levantando a nossa mão. Não, Está longe do Senhor. irmãos, este processo ele precisa ser contínuo na nossa vida. Aos que estão chegando agora, eles perguntam assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? E o apóstolo responde: arrependam-se e creiam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que vocês sejam salvos e recebam o dom do Espírito Santo. Para nós que estamos aqui, a busca é constante. Todos os dias nós precisamos nos renovar. Para nós que estamos aqui, a Bíblia diz assim: o fogo do altar desses ardentes continuamente não pode apagar. Ou seja, todos os dias temos que alimentar a nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor, irmãos, nós vivemos um mundo escuro, nós vivemos um mundo em busca de prazeres, e quando nos satisfazemos nós queremos mais, e quando alcançamos alguma coisa queremos mais, e nunca iremos nos satisfazer, porque o ser humano é insaciável. Mas o Senhor preenche o vazio do nosso ser. O Senhor preenche o vazio do nosso ser. Porque o vazio do nosso ser não pode ser preenchido por prazeres mundanos. O vazio da nossa vida não pode ser preenchido com a vida de outros amigos. O vazio da nossa vida não vai ser preenchido com fortunas financeiras. O prazer da nossa vida não vai ser preenchido com vícios. Porque tudo isso serve, sabe para quê? Sabe para quê? Para nos iludir e achar que estamos solucionando o verdadeiro dilema da vida. O ser humano, em qualquer lugar, ele está em busca de uma luz maior, e essa luz é o Senhor. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. A Bíblia diz que Jesus é a luz dos homens. E nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Nós não nos damos bem com as trevas, nós queremos a luz. Você percebe que quando alguém se recusa à escuridão, é porque ela está doente, é porque ela está deprimida, é porque ela está oprimida. Mas uma pessoa, meu irmão, minha irmã, na sua normalidade, na sua saúde normal, ela quer andar na luz. Ela quer andar na luz, porque nós somos seres da luz e não das trevas. Diga graças a Deus. Irmãos, olha só. Qual é então a resposta que nós devemos dar quando ouvimos a palavra da salvação? Primeiro, nós devemos examinar a nós mesmos. Quando nós chegamos num culto como este, com uma palavra como essa, nós não devemos pensar na Maria que não veio no culto hoje. Nós não devemos pensar no José que faltou do culto hoje. Nós devemos olhar e pensar em nós mesmos. Porque, irmão e irmã, se nós pensarmos no outro, quando a palavra de Deus está nos confrontando, nós não iremos nos reciclar e nos renovar na presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: tirai o velho para que Deus traga algo novo para a tua vida. Então, irmão e irmã, se eu apenas chegar num culto como esse e dizer: essa palavra é para Maria e Maria não veio no culto hoje, meu irmão, eu estou enganando a mim mesmo. Minha irmã, eu estarei enganando a mim mesmo. Se eu disser que fala Deus e José não está aqui hoje, eu estou enganando a mim mesmo.
Porque esta palavra, irmão e irmã, é para mim, que quando eu quero receber este auxílio, este socorro do Senhor, eu preciso examinar a mim mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim, o que verdadeiramente precisa ser mudado, o que verdadeiramente precisa ser transformado. Eu preciso, irmão e irmã, entender que quando eu sou exposto à verdade da minha vida, eu não devo fugir como Adão e Eva fez. Porque quando Adão e Eva foram expostos, a reação deles foram de se esconder. A reação deles foram de tampar a sua nudez, que revela a sua fragilidade. Uma pessoa, quando ela está nua, ela está o que? Fragilizada. E a palavra de Deus, ela nos expõe. A palavra do Senhor, ela nos deixa exposto e ela revela a nossa fragilidade. Porque diante da palavra de Deus, diante do Senhor, não tem machão não, meu irmão. E eu acredito que não tem mulher brava não, meu irmão. Diante do Senhor nós somos quebrantados. O Senhor, Ele nos quebra. A Bíblia diz que o Senhor é o martelo que esmiuça a rocha. Aleluia. Então Ele quebra toda a dureza do nosso coração. E aí quando nós olhamos para dentro de nós e nos auto-examinamos, quando nós mesmos nos tocamos e sentimos que há uma realidade e que precisa ser mudada, irmão, a transformação começa. A transformação começa, meu irmão. E o primeiro sentimento que vem é: eu devo me arrepender dos meus caminhos. Eu devo me arrepender das minhas ações. Eu não vou falar. Irmão, irmã, deixa eu te falar uma coisa. É uma coincidência. Deus tem vontade e desejo. Muita gente. Deus tem vontade e desejo. A vontade de Deus foi falada através da vida do profeta Ezequiel. Muita gente. Que todos se salvem e ninguém seja perdido. Amém? A vontade de Deus é essa. Antes que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Mas o desejo de Deus foi realizado na cruz de Cristo. Ele abriu uma porta para que eu pudesse passar, para que você pudesse passar, uma porta de salvação. O livro de Hebreus diz assim que Jesus se tornou o caminho, um novo caminho e vivo caminho que nos leva diante do Pai. Mas a decisão final é sua. A decisão final é minha. Você sabia que eu e você temos um compromisso? Salvação, irmãos, ela não é na igreja, um compromisso na baseada. Deus não adianta eu jogar a rede aqui, porque não é assim que funciona. É forte, né? É você e Deus. É você e Deus na encruzilhada. O Senhor diz assim: eu coloco diante de você dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que você escolha a vida e viva. Mas tem muitas pessoas escolhendo a morte. Ela não escolhe literalmente dizendo assim: eu escolho a morte. Levantou o altar diante de Deus? Ela não escolhe literalmente dizendo, mas todos os dias ela é manipulada pelo sistema do mundo maligno, de Satanás, a se desviar e se afastar de Deus cada vez mais, sem perceber. Você já ouviu falar de alguém que se afogou no mar? Levanta amanhã querendo. Alguém aqui já ouviu falar de alguém que se afogou no mar na praia? Saiu de férias para passear e aí está tomando um banho de mar. Quando ele percebeu, os que sobreviveram, depois de contar a história, quando ele percebeu, o mar já tinha levado ele para longe. Quem já ouviu a história disso? Porque assim o sistema do mundo funciona. Ele vem de forma tão agradável, mas não é perceptível. A força do mundo te atrai. E quando você pensa, você já está longe do seu destino, longe do seu caminho, você já se afastou. E se não tem ali um Salvador, e se você não manifesta ali o desejo de ser salvo, se você não grita socorro, mais longe você se afasta e você morre. Assim é o mar. Assim o mar traga as pessoas que estão distraídas lá. O mundo é assim. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, minha irmã. Jovem, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Meu irmão, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz em trevas. E aí, às vezes nós dizemos sobre a vontade de Deus.
A vontade de Deus, eu quero que você saiba que ela é soberana. Mas a vontade de Deus, da bondade dele, respeita a sua escolha. Se você quer ser salvo, ele te salva. Se você não quer ser salvo, ele vai insistir com você até o último momento. Mas por que não viver uma vida plena? Uma vida maravilhosa agora? Por que deixar só para o final, para a última hora? Porque tem muitas pessoas que já no leito de enfermidade entregam a vida para o Senhor. E ali não há mais tempo de servir a esse Deus. Porque a Bíblia fala no livro do profeta Oséias a seguinte palavra: conheça ao Senhor e prossiga-o em conhecer. Ele virá a vós e se revelará a vós. Aleluia. Imagine você conhecer a Deus. Imagine você conhecer o coração do Senhor. Então você precisa não só se entregar, mas você precisa buscar e conhecer o Senhor cada vez mais, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então, irmãos, aceite. Reconheça, nós somos pecadores. Até Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós somos pecadores. E todos os dias, irmãos, peça perdão ao Senhor, recicla a sua vida diante de Deus. Pensa, errei, falei o que não devia falar, pensei no que eu não deveria pensar, fiz o que eu não deveria fazer. Em casa, com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a esposa, com o marido, com o colega de trabalho na empresa, com o patrão, na escola, na faculdade, andando na rua. Sempre haverá em nós uma oportunidade de nós nos arrependermos. Porque se ainda há em você consciência, é porque o Espírito Santo ainda está te chamando pelo teu nome. Porque se há em você ainda o desejo de viver uma vida melhor, é porque o Espírito Santo ainda está te chamando. O Espírito Santo ainda está insistindo. O Espírito Santo ainda está clamando para que você venha viver uma vida nova, para você entregar a vida ao Senhor, para que Ele possa transformar a sua vida em algo melhor. São muitos testemunhos que nós vemos e ouvimos de pessoas que passaram nessa terra e não entregaram a sua vida ao Senhor. Pessoas que morreram prematuramente, pessoas que infelizmente se entregam aos vícios de tal maneira que o vício mata a pessoa. Infelizmente, pessoas que se entregam às paixões deste mundo de tal maneira que essas paixões destroem a vida dessa pessoa e ela termina se auto-exterminando. Mas o Senhor disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então entregue a sua vida ao Senhor e seja salvo desta geração que está perversa, desta geração que está má. Seja salvo e você viverá uma nova história em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, quem te viu e quem te vê. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao crermos e ao confessarmos que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, Ele vira o jogo da nossa vida. Porque às vezes a pessoa acha que a vida dela está normal, mas a vida dela está de cabeça para baixo. Longe do Senhor, a vida dela, o mundo dela está desorganizado. Por mais certinho que seja todas as coisas, por mais próspera que ela seja, por uma família grande que ela tenha, por muitas pessoas que ela está em volta, ela ainda sente falta de algo que verdadeiramente deixa a sua vida em plenitude, deixa a sua vida completa. E quando Jesus entra, o mundo dessa pessoa é colocado em ordem, porque Ele chega para mudar a história, Ele chega para dar destino, Ele chega para dar um propósito, Ele chega para alinhar a sua vida ao que é pleno e verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, tudo que você já viveu, tudo que você já experimentou, tudo que você, porque eu estou falando para as pessoas jovens aqui ainda, que estão começando agora, olha, Deus tem muito mais para fazer para você que já viveu muito, Deus tem muito para você que está começando agora. Amém?
aos que começam agora, observe o caminho que você está andando, observe o caminho de pessoas que já passaram por este caminho que você hoje anda, vejam quais foram bem-sucedidas e vejam quais foram fracassadas. O que você deseja, sucesso ou fracasso? É claro que você vai desejar o quê? Sucesso, mas só vai alcançar sucesso se você fizer algo que talvez poucas pessoas fazem. Porque, irmãos, talvez imitar a massa não é o ideal. Talvez você ir na contramão do que o mundo está fazendo, talvez seja a resposta. Porque o mundo diz: viva mais, alegre-se mais, satisfaça mais, se exponha mais, compre mais, se entregue mais. O mundo só quer que nós venhamos a dar mais e mais de nós. O mundo está sugando a nossa força vital, as nossas emoções, a nossa energia, a nossa alegria, a nossa vida. O mundo está sugando isso. Em nome de Jesus, você perceba que a Bíblia fala que à noite você está dormindo. As grandes metrópoles hoje são cidades que não dormem. Elas não dormem. Veja São Paulo. São Paulo é conhecido como uma cidade que não dorme. Glória a Deus. 24 horas tem movimento. Toda hora que você sair na rua tem um comércio aberto. Toda hora que você sair na rua tem um lugar festejando. Toda hora que você sair na rua tem alguém trabalhando. Não para. Não para. Não para. Porque o mundo diz que nós temos que dar resultado. E essa pressão, irmãos, de dar resultado, e quando parece que nós não estamos alinhados com as coisas do mundo, parece que nós estamos ficando para trás, retrógrados. As pessoas falam assim que nós somos caretas, porque nós não estamos acompanhando as tendências do mundo, mas as tendências do mundo levam à morte. Porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem ser de vida, mas o final deles são caminhos de morte. Então nós precisamos escolher a vida. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós fazemos uma boa escolha, as pessoas dizem bem assim: quem te viu e quem te vê, hein? Eu achava que você não ia dar em nada, mas olha só aonde você chegou. Porque Jesus, aleluia, a Bíblia diz que Ele nos pega no pó, irmãos. A Bíblia diz que nós não somos ninguém, mas Ele nos pega no pó. Ali a gente está humilhado, ali a gente está envergonhado, ali a gente está quebrado, mas o Senhor se importa conosco. Ele nos pega ali, irmão, Ele nos levanta. É a primeira ação de Deus, irmãos, é nos levantar. Nós estamos caídos, estávamos caídos e Ele nos levantou. E uma vez que o Senhor nos põe de pé, Ele nos dá uma nova veste. Ele coloca em nossos pés uma sandália. Tudo isso significa honra. Tudo isso significa cuidado. Tudo isso significa uma nova vida. E aí você começa a caminhar, irmãos, as coisas começam a fazer agora, sabe o que? Sentido. Quando nós caminhamos com Jesus, a vida parece agora fazer sentido, todas as coisas. Você vê que o dinheiro tem propósito. Você vê que a família tem propósito, você vê que amigos têm propósito, porque tudo está fazendo sentido, porque agora a vida é com Jesus, tudo é novo. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17: aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, irmãos, ela gosta só de coisas velhas. Sério mesmo. Ela não tem coragem de jogar aquele sofá fora que está com tijolo embaixo. Tem nada a ver com a mensagem, né? Mas ela não tem coragem de jogar aquela baiana que arrebentou a pulseira ali para prender no pé. Ela continua com um prego ali debaixo. Ela não tem coragem de jogar aquela camisa que está furada, relaxada fora, mas é tão gostosa. Pastor, mas que coisa boa. Não, mas eu estou falando a verdade, porque a pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela não tem coragem de largar aquela fé antiga, de ficar se prostrando diante de imagens que não pode fazer nada por ela. A pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, ela não tem coragem, meu irmão, minha irmã, de viver uma vida com resiliência, de se levantar mesmo, às vezes estando levando pancada da vida, às vezes levando, irmãos, budoada da vida, ela não tem nem coragem.
Porque às vezes a pessoa que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, meu irmão, ela só quer reclamar porque ela não quer aceitar o caminho que a vida está passando por ela. Mas não que nós temos que aceitar, mas a Bíblia diz, irmão, suportai todas as coisas, em tudo dai graças. Fique firme, meu irmão, minha irmã, diante de toda luta, diante de toda prova, que no tempo certo Deus te exaltará, aleluia. Amém, meu irmão? Então escuta, o testemunho é o que confirma a obra de Deus em mim. Então tudo que eu estou passando, o apóstolo Paulo diz que isso não se compara com a glória que há de vir. Esse sofrimento que nós passamos, toda essa luta que nós passamos, toda essa provação que nós passamos, todo esse medo que nós temos, toda essa insegurança que nós temos, todas essas frustrações, angústias, tudo isso que nós passamos nesse mundo não se compara com a glória que há de ser revelada para nós em Cristo Jesus. Então quem te viu, quem te vê, o seu testemunho vai mudar a vida de muitas pessoas. Porque quem olhava para você antes da sua escolha para o Senhor não dava nada por você, achava que você não ia chegar a lugar algum, mas eles não sabiam que o Senhor te levantou. Eles não sabiam que o Senhor colocou uma sandália em teus pés. Eles não sabiam que o Senhor trocou as suas vestes. E agora quem te viu e quem te vê, o seu testemunho vai fazer diferença dentro da tua casa, no meio da tua parentela, nos que estão perto, nos que estão longe. Quem olhar para você, quem ouvir o que você vai falar, vai ficar impactado pela transformação da tua vida, em nome de Jesus. Muitos vão pensar, eu achei até que você já tinha morrido e você está vendendo vida. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse assim, o nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Amém? O nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Nós estávamos mortos em nossas ofensas diante de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados diante de Deus, mas Jesus Cristo nos vivificou, Jesus Cristo nos ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Então, quem te viu e quem te vê, aleluia. O resultado do testemunho, irmãos, é o batismo nas águas. Quando a pessoa ouve a palavra, quando a pessoa é exposta pela palavra, o que resta então a essa pessoa? O arrependimento? Sim. E agora? Me arrependi. É o passo de fé, agora o testemunho. Qual é o testemunho que eu preciso dar? Eu preciso me purificar nas águas do batismo. Agora, muitas pessoas colocam uma interrogação quando se trata do batismo nas águas. Muitos dizem, sou jovem demais, outros dizem, sou velho demais. Muitos dizem assim, eu tenho muitas atividades para fazer e não posso parar, não tenho tempo. Outros dizem assim, eu não estou preparado. Irmãos, são tantas respostas também que nós podemos dar, não é verdade? Escuta, por exemplo, vamos falar sobre preparação. Se nós fôssemos pessoas que em nós mesmos, nós nos conseguíssemos já nos preparar, não precisava de um Salvador. Se nós mesmos conseguíssemos estar prontos para o batismo, ou para uma vida, ou para uma excelente salvação, em nós mesmos, não precisava de Jesus ter morrido na cruz. Quanto a ser jovem demais, a Bíblia diz assim, ei jovem, na tua mocidade lembra-te do Senhor. Na tua mocidade lembra-te do Senhor. Entrega a sua vida a Ele, trabalha para Ele, faça tudo para Ele. Só você ler Eclesiastes capítulo 10, que você vai ver isso aí, jovem. E quando na nossa velhice, que nós fizemos toda boa obra para o Senhor, nós iremos treinar os mais novos, ensinando-os a amar a Deus, a honrar a Deus, guardar os mandamentos do Senhor. O testemunho, irmãos, das águas, ele é muito importante para os que estão chegando agora. Amém? Pastor, eu ouvi a palavra, fui exposto pela palavra, eu me arrependi, eu quero ser batizado em Jesus Cristo, amém? E eu, pastor, que já fui batizado,
Parece que eu fui batizado nas águas do dilúvio, tem tanto tempo que eu estou na igreja, pastor. O que eu faço agora? Lava os teus pés. O que Jesus Cristo fez no cenáculo? Ele amarrou uma toalha na sua cintura, colocou uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos. Pedro falou assim: o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse assim: então não lava só os meus pés, não, me lava o corpo inteiro. Pedro estava dizendo assim: me batiza. Aí Jesus disse para ele assim: você não precisa ser batizado, porque você já tomou banho, você está limpo, mas os teus pés ainda estão sujos, então tem que lavar os pés. Lembra que eu falei em algum momento de reciclagem? Tem que renovar. Aleluia, tem que renovar. Porque aceitamos, batizamos, estamos caminhando, mas não saímos do mundo, estamos ainda no mundo. Olha que interessante que o profeta Isaías disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque vi a Deus e agora vou morrer, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. O que Deus fez? Deus enviou um anjo, um serafim com brasas vivas do altar, tocou na boca dele. Olha o poder do altar de purificação. Tocou na boca dele e ele foi purificado, e o anjo disse para ele assim: os seus pecados foram perdoados. Porque quando Deus quer revelar para nós, Ele não quer nos matar, senão não teria sentido, senão não teria sentido, irmão, Ele se revelar para nós. Se Ele quer nos matar, amém? Ele quer nos salvar. Amém. Só para você entender uma coisa, a mãe de Sansão teve uma visão do homem de Deus, e o anjo de Deus que apareceu ali para ele é Jesus. E aí ele disse assim: você vai ter um filho, o seu filho vai ser um nazireu, vai ser um separado. Se você chegou até aqui, ele não vai poder cortar o cabelo com a navalha, ele não vai poder beber bebidas fortes, ele não vai poder tocar em nada morto e impuro. Ele vai ser separado, porque ele vai ser um salvador. Se nós crermos no nosso coração, isso será imputado por justiça. Ela correu, contou para o marido dela, chamado Manoá. Disse assim: Manoá, meu bem, você não sabe o que me aconteceu ali agora. É muito simples a partir do momento que você crê, porque parece ser tão fácil, mas é verdadeiro e é real. Repita esta oração comigo. Senhor Jesus Cristo, nesta hora eu reconheço você vai orar, o teu senhorio sobre a minha vida, olhando para dentro de mim, examinando a mim mesmo, eu identifiquei que eu estou em pecado, que estou em trevas e que sou escravo das coisas deste mundo. Eu preciso de Ti. Salva-me, socorre-me com a Tua abundante graça e o Teu amor. Nesta hora eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Cuida de mim. Já andei por muitos lugares, já pedi ajuda em muitos lugares, a muitas pessoas, mas hoje eu venho a Ti e entrego a minha vida ao Senhor. E por isso eu te peço: torna-te o Senhor e Salvador da minha vida. Eu oro e te agradeço. Amém. Então não faz sentido Deus querer nos matar. Que Deus te abençoe. Deus quer que nós procure uma igreja próxima. Por isso que Deus fala de ressurreição. Por isso que Deus fala de vida nova. Por isso que Deus fala de vida transformada. Deus quer que você viva. Deus quer que você viva. Eu vou repetir: Deus quer que você viva. Amém.